Olá, estamos no ar com o programa Impressões e hoje o nosso assunto é diferenciado, porque existe um projeto de lei de autoria do nosso entrevistado, um dos entrevistados, que dispõe sobre a política municipal de agroecologia e produção orgânica de Florianópolis. Mas o que seria isso na prática? É o que a gente vai tentar descobrir hoje. A ideia é articular e adequar políticas públicas, programas para contribuir para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população. Primeiro de tudo, a gente precisa entender como é que é a situação hoje em termos de meio ambiente em relação a esse crescimento desordenado. E é por isso que eu estou com o vereador Marcos José de Abreu, conhecido como Marquito, seja muito bem-vindo, e Pablo Moritz, ele que é médico pneumologista, diretor clínico do Centro de Informações Toxicológicas do Hospital Universitário, e que pode falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Eu gostaria de agradecer a presença de ambos e eu queria falar, afinal de contas, é cada vez mais comum a gente comer um monte de enlatado, um monte de coisa que a gente desconhece, né? Qual é a nossa realidade hoje em termos de alimentação, doutor? Então, o que a ciência nos diz, a toxicologia estuda isso, é que a gente precisa cada vez mais se preocupar de como o nosso alimento está sendo produzido. Porque o que se tem visto é que todos os produtos químicos que vêm sendo usados nas últimas décadas para a produção de alimento, para facilitar a produção de alimento ou para tornar a qualidade diferente, tem um impacto muito grande na nossa saúde. A gente paga um preço muito alto por isso, em relação à saúde, especialmente agora que a gente vai envelhecer cada vez mais, ou seja, a gente vai ter que enfrentar cada vez mais décadas longas no final da vida. E como a gente vai ter o quanto de saúde, nossa qualidade de vida, principalmente no envelhecimento, vai depender muito dessas exposições. E esses produtos químicos que vêm sendo usados, especialmente por dois mecanismos. Um é pelo fato dos produtos para combater pestes, como insetos, por exemplo, serem neurotóxicos para os insetos, quer dizer, eles atuam atingindo o sistema nervoso dos insetos, mas isso também atinge o nosso sistema nervoso, que é extremamente complexo e extremamente frágil, especialmente na fase de desenvolvimento inicial, dentro da barriga da mãe e na infância. Então, o consumo de alimentos e a exposição ocupacional dos produtores vem sendo cada vez mais ligada a problemas que vêm crescendo, como autismo nas crianças, como redução do QI nas crianças, como déficit de atenção nas crianças, e no envelhecimento doenças degenerativas, como doença de Parkinson, etc. E um outro grande problema é que esses produtos químicos, eles enganam o nosso sistema endócrino, e o nosso corpo interpreta muitos deles como se fossem hormônios. E isso gera uma falsa sobrecarga hormonal no nosso corpo, e essa sobrecarga hormonal está relacionada a inúmeras doenças relacionadas a hormônios, câncer de mama, infertilidade, obesidade, diabetes. Então, muitas doenças das mais variadas naturezas que têm influência hormonal, problemas de tireoide, difícil achar uma tireoide de alguém funcionando bem hoje. Então, que tem um grande impacto na vida. Então, a gente realmente deve repensar como a gente está produzindo alimento na cidade, no estado, no país e no mundo, porque a ciência cada vez mais mostra os impactos negativos do uso de tantos produtos químicos, e que mesmo em doses muito baixas, que não produzem sintomas, nenhum sintoma agudo, nenhum sintoma na hora, ao médio e longo prazo, produzem esses efeitos devastadores. Baseado nessas afirmações médicas, que a ciência já vem nos mostrando aí, é que nasceu esse projeto, mas o senhor já tem uma vasta um histórico, porque também é especialista na área, trabalha com isso, e aí é o resultado disso tudo que o senhor tentou colocar nesse projeto, vereador? Sim, esse projeto de instituir uma política municipal de produção orgânica e de agroecologia, ele está dentro de uma lógica, vamos chamar assim, de um sistema nacional que pessoas, organizações, entidades de agricultores, universidades já vêm ao longo do tempo construindo, que é um sistema de incentivo à produção orgânica e à agroecologia. Então existe já uma política nacional, justamente para que cada vez mais a gente avance na produção agroalimentar de produtos com baixo impacto, tanto na produção quanto na saúde humana. E também ele vem sendo, a partir de que tem uma política nacional, a gente tenta trazer para que tenha uma política estadual e uma municipal. Então, quando a gente propôs esse projeto de lei, foi nessa lógica, numa lógica que cada vez mais a gente tem que avançar a produção
de produtos que não tragam esse impacto que o Dr. Pablo Moritz nos apresentou. E mais do que isso, que seja uma política pública ampliada, porque seria muito fácil para mim, enquanto legislador, chegar aqui e propor um projeto de lei de horta comunitária, de horta nos quintais, de terrenos baldios, de horta nas escolas, porém isso está desligado de uma política pública mais ampla. Então, nosso projeto de lei de número 17.002, de 2017, ele propõe justamente que seja algo articulado. Em Florianópolis já tem muita gente fazendo as hortas comunitárias, nas escolas, trabalhando com educação alimentar, discutindo esse modelo de produção. A gente tem grupos organizados fazendo hortas nos bairros, nós temos pessoas pesquisando esse tema, a própria, dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Saúde, um incentivo grande, no Jardim Botânico tem um espaço de promoção da agroecologia. Então pegar essas coisas que estão acontecendo de forma pontuais e às vezes desarticulada e transformar isso numa política mais ampliada, com o objetivo principal, que é fazer com que a cidade entenda, o poder público entenda e a gente consiga promover cada vez mais, tanto a produção, a comercialização e o consumo desses alimentos. Que a gente realmente, vamos chamar assim, essa agricultura industrial com alto uso de fertilizantes químicos sintéticos, de inseticidas, fungicidas, acaricidas, né, que são todos, que, como o Dr. Pablo Moritz iniciou a fala colocando, eles atacam aquelas pragas, chamadas de pragas, mas também nos atacam diretamente, que a gente está muito próximo, em termos de constituição, vamos chamar assim, biológica, muito próximos desses insetos. Então nós temos um ataque direto. E pensando nisso, pensando numa população que vai justamente envelhecer e que vai cada vez mais sentir esse impacto, a gente pensa em promover essa agricultura, que às vezes é tratada como algo, assim, vamos chamar, eles falam, não, mas isso é um nicho, isso não passa de 30% a produção orgânica ou agroecológica. Não, é possível hoje, existem estudos concretos de alimentar toda a população mundial com uma agricultura de base ecológica. Porém, algumas mudanças no sistema agroalimentar, da produção até o consumo, devem mudar. E propor política pública num município que vai responder positivamente, porque tem uma população que está sempre atenta a essas questões, fazendo já, vai ser um ganho enorme para a nossa cidade. Inclusive sendo uma cidade que pode sair na frente num cenário nacional, instituindo uma política como essa, né? Doutor, uma pergunta aqui. Recentemente nós tivemos escândalos aí relacionados à nossa carne no país, né? E eu queria que o senhor falasse, porque esse tipo de preocupação já é antiga com relação à medicina, mas a gente também tem a preocupação tanto da carne como dos leguminosos, enfim, né? Dessa questão de comercializar e fazer crescer rápido e produzir rápido. Isso qual é a maior preocupação? É esse consumo acelerado, desordenado, ou é a questão mesmo da preocupação de ter um consumo mais equilibrado e com os frutos cada vez mais sadios, né? A gente precisa entender, especialmente fruta, verdura, grãos, mas especialmente frutas e verduras como remédios. Isso é verdadeiramente um tipo de alimentação antioxidante que permite longevidade, permite saúde. E a gente tem que pensar que, poxa, a gente está contaminando esses remédios, que são realmente remédios, com produtos químicos que acabam transformando o que deveria ser remédio em problema, em veneno realmente, tá? E aí quando a gente no Centro de Informações Toxicológicas, a gente é convidado o tempo todo para falar para agricultores, para produtores, especialmente jovens produtores, e para o público. E a gente fala para o produtor: produzir do jeito convencional, com química, provoca doença. E ele fala: poxa, mas eu não tenho apoio, eu tenho grande dificuldade para produzir de uma maneira diferente, é economicamente difícil. E a gente fala para a população em geral: comer veneno, mesmo em pequenas doses, mesmo só resíduos, faz muito mal. E a população diz: puxa, mas é muito caro o alimento. Então a política pública entra nisso. A gente precisa de uma mediação, de um auxílio para que o produtor mude, para a gente quebrar esse ciclo vicioso de transformar o que deveria ser remédio em veneno. Porque todos nós vamos perder. E a política pública é absolutamente fundamental para mediar ou facilitar esse processo, né?
de quebrar esse ciclo vicioso. Vereador, é possível colocar em prática, então, baseado no que o doutor está falando, esse projeto de lei aqui em Florianópolis? Ele é altamente adaptado, ou vamos chamar assim, a população de Florianópolis, ela tem uma identidade muito grande com o objeto dessa política pública. Primeiro, por a gente ter altos índices de consumo desse alimento. Segundo, por ter hoje um esclarecimento da população em relação a esse tema. E nós temos também dentro do setor público, hoje nas secretarias, ações sendo desenvolvidas. O que esse projeto veio trazer é justamente juntar essas ações que estão aí espalhadas e até não estão articuladas junto das ações do governo com as ações da sociedade. E mais do que isso, depois ser refletido dentro do nosso plano plurianual, de a gente ter orçamento para investir nessas ações. A gente tem áreas ainda de produção de alimentos dentro da cidade, como Ratones, Rio Vermelho, Sertão do Peri, lá no Ribeirão da Ilha. Nós temos uma agricultura urbana de base ecológica surgindo. Nós enviamos diariamente para o aterro mais de 250 toneladas por dia, diariamente, de resíduo orgânico, que poderia virar adubo, e esse adubo virar alimento. E a gente manda para lá a um custo de quase R$150 a tonelada. Então a gente paga para jogar um material que poderia virar adubo, que depois viraria alimentos. Então, com certeza, essa política pública é altamente aplicável, ela já está acontecendo, só falta isso ser instituído enquanto uma ação de Estado, vamos chamar assim. E, além disso, depois a gente juntar essas ações que estão desarticuladas dentro de uma lógica de investimento, subsídio, apoio, e vai se reverter em saúde, tanto para o ambiente quanto para as pessoas que estão produzindo o alimento e consumindo esses alimentos, né? Tornando isso acessível, o projeto sendo aprovado, doutor, com quanto tempo a população de Florianópolis começa a ver o retorno disso em termos de saúde? É muito rápido, quer dizer, o corpo da gente precisa desse tipo de alimento saudável para poder... Isso é tratamento para pressão alta, isso é tratamento para diabetes, essa é a maneira de prevenir e tratar correto. Claro, a doença depende de outros fatores, não Sim. só disso, depende da nossa genética, depende dos nossos hábitos, mas a questão do alimento é muito importante e os efeitos são rápidos e o benefício no curto prazo, no médio prazo e enormemente no longo prazo é muito grande, né? Não tenho a menor dúvida disso. A batata doce volta a ser doce, o tomate volta a ser suculento, porque está difícil de achar. Não, a gente que é consumidor. Isso é bem verdade. A adubação química sintética, ela é uma adubação em que a planta ela absorve rapidamente e ela responde rapidamente, porém, ela não cria o mecanismo de absorver os nutrientes lentamente, como é a adubação orgânica, natural, que vai fazendo sintetizando esses nutrientes em propriedades, sejam propriedades como o doutor está falando, justamente de trazer saúde, como propriedades também de sabor, de cheiro, palatáveis, assim. E com certeza essa mudança de uma adubação química sintética para uma adubação orgânica, ela é sentida na hora, no cheiro, no aspecto, no sabor. Então, com certeza é visível tu ter um tomate produzido de forma agroecológica, com sabor, cheiro e visual, e um tomate é produzido de forma química ou química sintética, que tu não tem cheiro, não tem muito sabor, é perceptível na hora, assim. Agora, nesse primeiro bloco a gente está falando com o doutor pneumologista, doutor Pablo, e no segundo bloco a gente vai falar com uma promotora de justiça. É isso mesmo, esse projeto é reformular toda uma agroecologia para que a gente comece a pensar diferente, é isso? Isso, porque são pessoas profissionais, pessoas, né, que estão em espaços de responsabilidade em termos de saúde, em termos de relação com o consumidor, né, no caso da promotora, que estão há muitos anos trabalhando e fazendo da sua trajetória profissional a promoção tanto de um consumo de alimentos mais adequados, uma promoção de uma agricultura, né, de base ecológica, e também desenvolvendo isso com ações, vamos chamar assim, que são tão importantes no campo educativo e pedagógico, quanto no campo de judicializar essa agressão que atualmente o sistema agroalimentar industrial, né, das grandes corporações
e de uma indústria química está fazendo com toda a população e com o ambiente que a gente vive, né? Tá certo. Alguma consideração, doutor? Não, acho que é isso mesmo. Precisamos mudar essa realidade. Tá certo. Queria agradecer a presença do Dr. Pablo, obrigada pela presença, vai ceder lugar à promotora de justiça que a gente vai entrevistar na sequência e continue aqui com a gente, viu, vereador, que a gente tem muito o que falar, porque a gente está falando sobre um projeto aí que está tramitando, que dispõe sobre a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica de Florianópolis. Tá curioso? Fica aí no próximo bloco, a gente fala mais sobre isso. Olá, estamos de volta com o programa Impressões. Você que perdeu o primeiro bloco, nós estamos falando sobre as políticas municipais de agroecologia e produtos orgânicos. Tem um projeto de autoria do vereador, nosso convidado Marco José de Abreu, Marquito, né, que está tramitando, e é sobre isso que a gente está falando. E o nosso primeiro convidado, no primeiro bloco, foi um pneumologista, o senhor Dr. Pablo Moritz, que falou aí sobre a importância dos alimentos sadios, que falou sobre estarmos sendo envenenados com esses agrotóxicos. E agora a gente vai falar com Grace Amalheiros, da Rosa Souza, ela que é promotora de justiça do Centro de Apoio de Defesa do Consumidor do Ministério Público e coordenadora do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Ufa! Dado todo esse ensejo, toda essa introdução, eu já começo perguntando, né? A gente, você que é do Fórum, tem toda uma discussão e vocês que fazem todas essas análises, né? Como é que é esse procedimento para ver, né, os alimentos contaminados? Afinal de contas, vocês participaram de toda a ação relacionada às carnes nos últimos dias, né? Como é que é isso? Como é que funciona o Fórum? Então, no Ministério Público, nós temos alguns programas institucionais, todos ligados à segurança alimentar, à sanidade alimentar, melhor dizendo. O programa que cuida dos resíduos de agrotóxicos chama Programa Alimentos Sem Risco. Desde 2010, ele faz análises de resíduos de agrotóxicos nos alimentos. São coletados frutas, legumes e verduras nos supermercados e na produção, para verificar se eles estão de acordo com o que a legislação exige, que a legislação permite um percentual de agrotóxicos, né, atualmente, mesmo sendo questionável, né, a admissão desse percentual, que a gente sabe, como o doutor falou, mesmo um resíduo ele é prejudicial a longo prazo, mas a legislação permite. Então a gente verifica se aquele alimento que está sendo comercializado respeita e prevê. São feitas 720 análises por ano em todo o estado de Santa Catarina. É o único estado que tem esse monitoramento em todo o estado. A maioria se restringe às capitais, que se restringe ao programa do PARA, da Anvisa, que também faz essa análise num percentual um pouquinho menor. Quando o programa iniciou, em 2010, o nosso percentual de desconformidade era de 35%. Hoje a gente já diminuiu um pouquinho, chegou em 16%. Mas ainda 16% de todo esse alimento comercializado está em desacordo com a legislação permite. E qual é o permitido da legislação e como é que estão as análises agora? Cada alimento tem um percentual. Difere muito. Difere muito. Então, o tomate tem um, a batata tem outro, tem agrotóxicos que são permitidos para uma cultura e não são para outras. Então, o programa ele vê o que cada portaria, cada resolução permite para cada produto. Tendo todas essas análises feitas pelo Fórum, como é que vê o projeto do vereador Marquito? Ele vem para somar isso? Seria uma extensão desse tipo de trabalho? Exatamente. O projeto ele só vem ao encontro do que a gente busca. Com o passar do tempo, nesse programa Alimentos Sem Risco, a gente verificou que a agricultura tradicional ela vai diminuindo, mas nunca vai resolver o problema 100%. Então, políticas públicas como da agroecologia e da produção orgânica são importantes porque realmente vão solucionar o nosso problema. São viáveis, diferente daquele discurso de que não são viáveis para alimentar toda uma população, não. Todos os estudos hoje atuais dizem que sim, que essa produção ela é viável, ela pode alimentar toda a população. Então, a gente acredita muito e busca isso, tanto no programa Alimentos Sem Risco do Ministério Público, quanto nas metas do nosso fórum, no Fórum Catarinense de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos. Na última plenária, nós discutimos o plano de ação, ele ainda não foi aprovado, mas a agroecologia, essa meta foi incluída no fórum, para que o fórum busque e estimule os governos estaduais e municipais a implementar essas políticas públicas, porque esse é o caminho. Hoje, toda a pesquisa científica indica
que os agrotóxicos, os fertilizantes, né, todos esses produtos químicos estão causando prejuízos à saúde, causam os impactos, por menor que seja a quantidade utilizada, eles causam os impactos. Então a gente precisa mudar a forma de produção, não tem como escapar disso. E esse projeto só vem ao encontro, soma a todas essas iniciativas. E o projeto seria para discutir, mas também já colocar em prática, né, vereador? O senhor falou de terrenos disponíveis, o senhor falou do lixo, que poderia servir de adubo. Quais são as outras ações que prevêem o projeto, assim, a grosso modo? Em linhas gerais, o projeto ele pensa desde a produção, então seria promover uma produção, seja ela comunitária, seja nos quintais das pessoas, seja num centro de saúde, numa escola, ou também nas áreas rurais. Uma produção um pouco mais ampla. Ele também está preocupado, o projeto de lei também apresenta propostas para comercialização, vamos chamar assim, então promovendo mais locais de feiras agroecológicas, promovendo e estimulando estabelecimentos ou espaços comerciais de venda de alimentos agroecológicos, e ele também pensa na questão do consumo. Então, tem algumas etapas como hoje o município ele compra alimentação escolar diversificada, e existe uma lei nacional que prevê que no mínimo 30% deve ser comprado diretamente de agricultores familiares, prioritariamente agroecológicos ou orgânicos. Então a gente quer que esse prioritário ele seja realmente efetivado. Então nas escolas municipais ter uma alimentação de base agroecológica. A gente também pensa em ações educativas, como a promoção das hortas escolares, os trabalhos pedagógicos nas escolas e nos espaços públicos, né? Então, é um projeto que ele, como a gente falou no primeiro bloco, ele pensa globalmente as ações desde a produção até o consumo, a intermediação da comercialização, a parte pedagógica, né? Então, com certeza, quando ele aplicado, ele vai ser uma ação intersetorial, não vai ser uma ação de uma secretaria, ele vai ser uma ação de várias secretarias envolvidas com o tema. Ele também vai prever o apoio às organizações sociais ou às comunitárias que estão desenvolvendo, mas também dá um pouco mais de respaldo para as instituições públicas que já estão desenvolvendo algum tipo de ação, né? Então, com certeza, ele é altamente aplicável para a cidade, tendo em vista que essas ações já estão em curso, muitas delas. Falta apenas ter esse espaço institucional, como uma política, que consegue congregar e ampliar essas atividades de horta, de compostagem, de gerenciamento de resíduos, de feiras, de educação para alimentação saudável, de compra institucional desse alimento, usar o recurso público para comprar do agricultor familiar agroecológico, ao invés de comprar de uma indústria intermediária, né? Então essas são as ações. Com certeza ela é altamente viável e no campo prático mesmo, né? Entendo. Agora, promotora Grécia, com relação a essas ações que o Fórum realiza, né? De quanto em quanto tempo? Tem alguma data? Existe denúncia? Como é que é feito esse trabalho de fiscalização? As coletas do programa Alimentos Sem Risco, quem defere o recurso para esse projeto é o Fundo de Recuperação de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina. Então a gente apresenta um projeto e nesse projeto, por exemplo, no ano passado foi apresentado todo um cronograma para esse ano. Então todo mês são feitas as coletas agora de abril até dezembro desse ano. Então é uma programação já fixa anual, não se trabalha com denúncia. Mas se caso a gente já teve denúncias, por exemplo, de produtos orgânicos, aí a Cidasc coleta, mas através de um outro programa. Do ponto de vista médico, né, o doutor Pablo nos falou sobre a questão de estarmos consumindo bens que seriam como remédio mesmo, né, como um veneno, né? Do ponto de vista da promotoria que faz essas fiscalizações, por onde deveria partir, partindo do princípio que o projeto foi aprovado, quais são as ações mais emergenciais, tendo em vista aí todo o trabalho do Fórum que a senhora vê? Eu acredito que essa articulação, juntar todos esses projetos que já existem e torná-los uma política pública, isso é essencial. A gente já tem muitas ações excelentes de qualidade sendo desenvolvidas por organizações sociais. Agora a gente precisa tornar tudo isso que já existe uma política pública. Por exemplo, esse programa que nós temos de monitoramento de resíduos de agrotóxicos, ele existe graças a um financiamento do Fundo de Recuperação de Bens Lesados, mas ele não é uma política pública do Estado de Santa Catarina.
Então, o Estado, até o momento, não demonstrou interesse em monitorar a qualidade dos alimentos. A mesma coisa, o município, até o momento, né, não tinha esse interesse. Então, tornar todas essas práticas uma política pública, realmente, não, o município de Florianópolis se preocupa com esse assunto, acho que é o principal, integrar e tornar uma política pública. Independente de quem passa, vai continuar existindo essa preocupação. E aí né? caminhar de forma unificada. Exatamente. Vereador, como é que está na casa o projeto? Já foi apresentado, está tramitando, está em alguma comissão? O projeto está na casa, ele já teve um parecer inicial da Procuradoria e ele ia para a CCJ agora nos próximos dias. Além desse trabalho que a gente está fazendo, quem conhece ali o nosso gabinete, tem um espaço agroecológico, também convido aí o público que está assistindo, quem quiser vir, né, no quinto andar, vir conhecer, a gente tem um banco de sementes, tem um espaço para acolher e também trocar um pouco sobre essas práticas ecológicas na agricultura, né, e na alimentação. A gente também tem feito um trabalho de começar a conversar com alguns secretários, né, de começar a conversar com alguns vereadores. A cada momento que chegar nas comissões, eu pretendo estar lá e apresentar para a comissão para que o trâmite seja um pouco mais adequado a partir de uma explicação mesmo, até porque eu acredito que esse projeto ele vai ter com certeza uma aceitação muito grande da população. A gente sai muito na frente enquanto município, enquanto uma política pública, e especialmente é uma política de Estado, que ela transcende a questão. O projeto ele foi proposto por mim, mas depois ele é um projeto do município, da cidade, não é do vereador, é um projeto da Câmara. A Câmara partido aprovado por maioria, né? Exatamente, e a gente acredita que ele vai ter um respaldo, tanto da nossa sociedade florianopolitana, quanto de todo o país, assim, sabe? Vai virar uma referência, tenho certeza, pela necessidade e pela urgência que é o tema. A gente está falando aqui de uma disputa mesmo, de um modelo de cidade, sabe? Imagina uma cidade e uma gestão, uma administração que valoriza esse tipo de ação e que custa pouquíssimo para o município. É uma questão de visão mesmo, uma questão de visão de que isso é um tema importante a ser discutido, é um tema que as pessoas se sentem acolhidas, porque todo mundo hoje está interessado em reciclar o resíduo orgânico e fazer compostagem, todo mundo quer fazer um canteirinho que seja mínimo de uma saladinha, um tempero na sua casa, está querendo ir numa feira e consumir alimentos orgânicos e agroecológicos mais fácil, com menor preço, não só comprar no supermercado, né? Todo mundo está querendo se ligar a essas ações, especialmente quando trata das questões ambientais e do seu bem-estar pessoal, né? Em geral, quando alguém tem câncer, está com alguma doença dessas mais profundas, busca fazer uma mudança na sua alimentação, no seu estilo de vida, né? Então, com certeza, a gente sabe que tem aí um acolhimento enorme na população, né? E agora é esperar essa tramitação. Eu espero que a gente consiga dar passos largos nesse sentido, porque o texto está muito bem alinhado, né? A gente teve referência na política nacional, junto com um grupo na cidade que já vinha discutindo uma política de agricultura urbana. Então a gente juntou esses textos, a gente fez algumas rodadas de construção do texto final. Não foi uma coisa que saiu só do gabinete, mas foi construído com a sociedade, com tanto a sociedade civil quanto alguns técnicos da prefeitura. A gente fez aqui uma palestra com a maior autoridade em agroecologia do mundo, que é o Dr. Miguel Altieri e a doutora Clara Nicholson, que são professores da Universidade de Berkeley. Teve aqui na casa, foram para o grande expediente. Então, a gente construiu um processo com a sociedade e também de forma a sensibilizar os vereadores. Então, com certeza, eu espero que a tramitação ela aconteça da forma mais tranquila e que os vereadores e a vereadora consigam compreender a importância e a urgência que a sociedade da cidade ela vê para esse projeto, né? Quando se trata de mudança de opinião, de paradigma, é sempre uma incógnita, né? Promotora, acha que é isso mesmo? Uma mudança de paradigma produtiva na agricultura? Esse tipo de projeto? O fórum fala muito disso? Sim, certamente. É necessário. Não tem como a gente imaginar hoje uma alimentação saudável só monitorando o resíduo de agrotóxico, porque assim a gente vai ficar o resto da vida se a gente não mudar a forma de produção. Eu não sou engenheira agrônoma, mas com esse tempo todo trabalhando com isso, eu, que sou da área do direito, já cheguei nessa conclusão. Sim. Então, não existe, se a gente não mudar a forma de produção, a forma com que os alimentos são comercializados, trazer as feirinhas,
talvez mudar, porque hoje para produzir da forma convencional é mais barato, mais fácil do que produzir de uma maneira orgânica, que deveria ter o mesmo incentivo que o convencional tem, né? Subsídios governamentais que o convencional tem, a agricultura orgânica não tem. Então hoje é tudo muito difícil para se produzir de forma orgânica, porque não se tem o incentivo do Estado que se tem para a forma convencional. E da mesma forma a comercialização do convencional é mais fácil do que do orgânico. Então acho que a gente tem que primeiro dar para o orgânico e a agroecologia os mesmos mecanismos para competir em pé de igualdade, né? E para tornar o produto mais acessível, mais barato. Então, mudando todas essas etapas, por isso o projeto é muito interessante, porque cuida de todas essas etapas, desde a produção até a mesa do consumidor. E apesar de cuidar de todas as etapas, dá um start, né? Porque depois também tem, a gente se preocupa muito com a alimentação, mas também tem a questão dos cuidados de beleza, tem a questão de outros fatores que também tem que ser levado em consideração, mudando o pensamento, né, vereador? Tem, assim, a indústria, vamos chamar assim, bio, né? Que na Europa ela é muito desenvolvida, tu vai em lugares que são supermercados bio, que são supermercados que tu tem desde cosméticos, produtos de limpeza para casa, produtos, brinquedos para crianças, tudo, até alimentos, sabe? Tudo é produzido de uma forma que a base ou a matriz produtiva, ela é produzida sem os, vamos chamar assim, os fertilizantes químicos, sem os agrotóxicos, né? E sem os transgênicos, vamos chamar assim. E é possível, a gente tem hoje, no mercado brasileiro, começa a aparecer, tipo, pasta de dente, alguns cosméticos, né? Porque altamente, a gente usa muito produto na nossa pele que a gente não sabe o impacto que nós estamos sofrendo, porque as paredes, as tintas, né, elas transpiram e a gente está sempre exalando esses produtos químicos. Mas o primeiro passo foi dado, que é o projeto, e a gente aguarda que ele seja aprovado. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, me deram uma aula aqui, e a gente fica aí torcendo para que os trâmites corram dentro da normalidade, que a gente possa ter o projeto aprovado. Mais uma vez, obrigada, e a gente volta na próxima semana falando sobre outros assuntos relacionados à cidade para você. Até lá!